gente, eu estou de volta e vocês não imaginam o entusiasmo que me orienta para a gente dar continuidade aqui no SOS Vazante a essa abordagem fundamental, essa abordagem imprescindível acerca do que está acontecendo agora. Eu abrindo essa porta, você abrindo a sua porta, você olha lá para fora e as mudanças estão podendo ser notadas, vistas a olho nu. E a ideia por trás disso que nós vamos novamente começar agora, abrir esse espaço de uma forma bem democrática, de uma forma bem transparente, visa principalmente a conscientização, o despertar se for o caso, da realidade adormecida. Não dá para a realidade estar aí cochilando, ela tem que estar esperta, porque essa realidade, ela começou, ela está aí, ela começou, ela está ativa e ela, se não for bem conduzida, se não for moldada, se não for respondido a ela as adaptações necessárias através da nossa inteligência, porque é a natureza. As consequências podem ser realmente consequências que poderão trazer dor, tragédias, poderão trazer grandes prejuízos materiais e podem trazer também, eu estou citando só alguns, tá? Um retrocesso em muitas das ações, em muitas das construções que já estão aí solidificadas. E isso tudo tendo a ver com todos nós, seres humanos do Brasil inteiro, da Amazônia inteira. Respirou, é afetado. Você respira, então você vai ser afetado. E eu também, todo mundo. Hoje nós estamos trazendo aqui um grande especialista, uma pessoa que ele carrega como um grande identificador a sua reputação, a sua expertise. Ele carrega a sua reputação que é desenhada, que é traduzida pelos outros, porque a reputação da gente é isso, né? É o que os outros pensam da gente. E ele, indubitavelmente, tem uma reputação que, por unanimidade, é aplaudida, é reconhecida, e ele merece toda a nossa atenção. Foi ele que disse a frase que se tornou, né, quando nós começamos o projeto, a gente não imaginava, ponta de lança do nosso projeto. Está aqui ela, ó. Está aqui a frase que ele forjou. Ele disse: não dá mais para a seca ser surpresa neste ano de 2024. A frase é dele. E ele é o Dr. Augusto César Rocha. Ele é professor associado da Universidade Federal do Amazonas e ele é doutor em engenharia de transportes. Mas ele também atua em várias arenas como o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, e ele tem passe livre na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e um conhecimento profundo da realidade, da evolução e da história do Distrito Industrial de Manaus. É com o Dr. Augusto César Rocha que nós vamos discutir essa questão toda da vazante que começou, que está aí e que tem trazido muita preocupação e já tem muita gente sem dormir por causa dela. Doutor, eu sei que eu me alonguei, mas eu precisava, a sua presença aqui foi realmente um grande motivador para eu dizer tudo o que eu acabo de dizer. Só me resta dizer agora, seja bem-vindo, que honra tê-lo aqui no nosso espaço. Da mesma forma, Humberto, é uma honra estar aqui contigo, com toda a sua trajetória, expertise em Amazônia, em discutir os problemas da Amazônia. É uma honra estar aqui contigo para discutir essa tua série muito bem elaborada, para discutir a vazante, para discutir o problema
e espero conseguir contribuir com as tuas aspirações, as melhores aspirações sobre o que é o problema, sobre o que é a solução e sobre principalmente como nós podemos enfrentar esse problema, que é o grande desafio que a gente não tem tido como sociedade, a capacidade de tomar medidas nos momentos mais acertados para enfrentar um problema que é sazonal, todo ano tem. Nós trouxemos algumas ilustres personalidades que falaram, já abordaram essa questão da vazante, por diferentes ângulos, e tem muitos ainda que eu não abordei, que nós vamos abordar agora. Mas ontem, o secretário de Estado, Serafim Correia, durante a reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, ele para usar um termo assim bem popular, ele soltou uma bomba dentro da reunião, fazendo um questionamento que tem levado pessoas a ficarem totalmente sem entender exatamente o que está acontecendo. Os armadores, os envolvidos com o transporte na navegação, ano passado surgiu uma taxa de água, de seca, né, por falta d'água, que chegou a $2.900 e $2.500. E esse ano a seca está começando, nós vamos abordar isso também, e já fala assim $6.000. E toda a indignação do secretário Serafim Correia foi verbalizada ontem. E eu quero lhe perguntar o que significa, o que é isso, por que as pessoas estão fazendo isso, essas pessoas lá desse setor de navegação. O que está por trás disso? Qual é a verdade? O que está sendo escondido? E por que o porquê dessa cobrança? Qual é a maior razão dessa cobrança que ninguém está entendendo? Primeiro, eu vou compartilhar o sentimento do secretário. Eu tive acesso à gravação da reunião. O secretário fez uma declaração muito forte. O presidente da Federação da Indústria, Antônio Silva, endossou a fala dele como representante da indústria. Eu endosso a fala deles. Eles foram muito enfáticos sobre o problema, e o problema existe. A taxa chegou no meu e-mail, essa taxa extra, essa cobrança adicional. Realmente nos deixa muito preocupados. A expressão que me veio à mente foi como se fosse carcarás ou abutres atrás do nosso problema, para tirar vantagem de alguma maneira do nosso problema. Quer dizer, tirar vantagem está aí, né? Tá envolvido. A sensação que nos dá é essa, que foi a sensação que me deu, como deu a eles essa sensação também. Por que dá essa sensação? Porque no ano passado houve um sobrecusto para a indústria do Polo Industrial de Manaus de 1,4 bilhões de reais. Nós fizemos uma mensuração, eu e outro professor da Universidade Federal fizemos uma pesquisa primária com empresas e chegamos a esse número. Como sobrecusto devido à vazante. Devido ao que aconteceu ano passado. Então, nos meses que houve a vazante e que as grandes embarcações não puderam passar, esses contêineres desembarcaram em vários portos do Brasil, em Pecém, em Vila do Conde, em vários lugares do Brasil afora, e tiveram que ser transbordados para Manaus. Houve caso de empresas que tiveram que retirar contêiner e colocar em avião no Panamá. Teve uma empresa específica que usou 2 aviões do Panamá para Manaus para transportar contêiner, porque no ano passado, além da seca da nossa região, que interrompeu o trânsito de navios por cerca de 2 meses, existiu a seca do Canal do Panamá, que muitas embarcações não transitaram no Canal do Panamá. E esse sobrecusto, ano passado, foi 1,4 bilhões. Ano passado, nós fizemos uma série de reuniões com a Associação de Armadores, como eles iam se preparar para essa seca, como eles iam tomar medidas para essa seca. E foi muito pouco frutífero, porque nós não tivemos ações efetivas. Os navios pararam sem muito planejamento e gerou um sobrecusto muito grande. Nesse ano, nós fizemos uma reunião com todos os principais armadores que operam esse trânsito de contêineres para Manaus. Esse valor exato foi o quê? $2.500, $3.000 porque ano passado? O valor exato varia muito de empresa para empresa, porque você vai ter várias soluções. Exemplo, você pode ter uma solução que seja desembarcar em Vila do Conde, que é do estado do Pará, claro. Colocar numa balsa e transitar para Manaus. Outra solução pode ser desembarcar em Pecém, que é lá no Nordeste, e depois transitar para Manaus, vai ser outro tipo de custo.
Então, cada solução era um custo distinto. E o que nós fizemos foi a conta de como foi o todo da solução. Então, o número que ele fala lá, de número de 2.500 ou de 3.000, foi o número tipicamente cobrado no ano passado. Esse número que tá na fala deles é um número que está numa nota, tem um e-mail formal da companhia, eu recebi esses e-mails formais. Você me permite, Augusto? Eu recebi também essa nota e eu só quero ler isso aqui para consideração das pessoas. Considerando que estamos monitorando de perto o recuo dos níveis das águas da região amazônica, que apontam para um período de seca ainda mais severo do que nos anos anteriores, informamos que a MSC implementará o Low Water Surcharge, que é esse sobrecusto de baixa... Né? Esse sobrecusto dele ainda não é nem o transbordo. A partir de 1º de agosto agora, não é isso? E isso não é nem o transbordo. O que é a lógica? Aplicável a todos os tipos de containers dos Estados Unidos, América, Canadá, México, e um monte de países aqui. Quer dizer, a cobrança é isso aqui. Isso aí é uma cobrança preventiva, não é nem a cobrança para o transbordo se houver. Isso aí é uma cobrança porque eles vão ter, na hipótese deles, o navio com metade da capacidade, com 1/3 da capacidade, e eles querem tarifar como se o navio estivesse cheio. Mas que coisa! Essa é a dinâmica, que é a opção comercial deles. E por que 1º de agosto? Na hipótese deles, a partir de agosto existirá alguma natureza de problema, ou seja, há um entendimento deles que eles não conseguirão transitar com o navio lotado pela hidrovia do Amazonas. Esse é o entendimento deles. E eles estão aplicando essa taxa. E vai ver baseado no que aconteceu no passado, né? Quer dizer, porque está todo mundo dizendo que a seca, possivelmente, provavelmente, será ainda maior. Quer dizer, será que isso tem a ver também, Augusto? Assim, há duas correntes bem grandes que discutem a seca, na minha leitura, porque a minha especialidade é sistemas, tem pessoas especializadas em pedaços. Quando a gente pega especialistas em clima, especialistas em leitos de rio, cada um vão ter opiniões divergentes. Mas olhando o sistema, se a seca do ano passado foi decorrente do El Niño, isso é uma primeira hipótese. Sim. Há 80% de chance dessa hipótese, segundo alguns modelos matemáticos. Se foi essa a causa, a seca desse ano não será tão severa como o ano passado. Ela será um pouco menos severa. Ok. Há 20% de chance de, se tiver sido o aquecimento global, ela será mais severa. Olha. Porque esse ano ele é mais quente que o ano passado. Isso está em todos os gráficos, a gente pode abrir... Não tem dúvida. Não tem dúvida, basta sair na rua. Sente na pele, mas sente nos sites que medem isso. No Copérnicos, que é o laboratório europeu que mede isso no mundo todo, está lá. 1,2 graus a mais na média global. E aqui em Manaus a gente olha nos recordes históricos e também está lá. Então, se tiver sido o aquecimento global, a vazante e a seca será pior que o ano passado. 20% de chance. Se tiver sido puramente El Niño e já que Laninha já se apresenta, então será menos severa que o ano passado. Então, a gente vai ter clareza sobre isso quando acontecer o fenômeno, porque a gente vai validar qual das duas hipóteses é. Claro. Então, para aqueles que entendem que o aquecimento global tem e tipicamente soluções sistêmicas nunca é só uma coisa, é uma soma de fatores. Mesmo a soma de um fator com o outro potencializará a mais ou potencializará menos o efeito esse ano, porque aí vai depender de como o rio vai se comportar frente ao cenário de chuvas e frente a toda essa condição. Augusto, uma coisa. O rio na fronteira Colômbia-Peru, lá em cima, até ontem já baixou 6 metros. Isso aí foi o meu dever de casa. Eu fui lá e busquei essa informação. O Rio Negro, ele vinha vazando 1 centímetro até 2 dias atrás. Anteontem ele passou para 2 centímetros e ontem ele vazou 3 centímetros. Que tradução você faz desses números? Eu não consigo ficar muito aflito com isso, nem muito eufórico, nem por um lado nem por outro, porque isso está dentro da curva da mediana histórica, quando a gente ainda está. No ano passado, essa queda abrupta, que passou não de 1 ou 2, passou para 10 ou 15 em alguns momentos, caiu muito mais.
é que saiu de todo o padrão de normalidade. Foi isso que transformou o fenômeno do ano passado num fenômeno extremo. A gente percebia que existia o problema, a gente fez reuniões de trabalho, a UFAM organizou reuniões de trabalho com o DENIT, com o ANTAC, com armadores, para discutir esse problema. A gente percebia que existia esse problema de maneira muito clara. A gente sabia que em algum instante isso iria acontecer. A gente não tinha precisão que seria no ano passado. A gente afirmava com muita veemência que seria ano passado. E em relação a esse ano? Extremo. Em relação a esse ano? Porque ano passado a gente sabia, você disse agora, e 2024? A gente está com esses modelos 80-20. 80% de ser não tão severa e 20% de ser mais severa. O modelo matemático está apontando isso. Isso é incontestável. Isso aí está aí, os números estão falando isso. Estão falando isso. Os números estão falando isso. O pessoal que faz a previsão, os especialistas do Sistema Geológico Brasileiro, da CPRM, eles conseguem fazer modelos para até 60 dias à frente, com uma precisão muito boa. Eles não erram com 60 dias à frente. Então, os modelos deles estão apontando com 60 dias à frente, demonstrando que nos próximos 60 dias não vai haver interrupção para esse tipo de embarcação, que é a nossa conversa aqui, dos navios de grande porte que atendem Manaus. Não é a discussão com o Alto Solimões, enfim, os pontos do interior, que cada um tem sua dinâmica própria. A gente tem tido um olhar muito atento com esse trânsito de embarcações de grande porte destinadas a Manaus, por conta da indústria, por conta do comércio da cidade de Manaus. Mas nos modelos deles, ainda não chegou o período que eles possam afirmar que 60 dias à frente que vai ter interrupção. Hoje estamos falando início de julho, início de setembro. Eu tenho uma reunião marcada com um deles para daqui a 2 semanas, que é para ter resposta. Em 2 semanas, o que vai acontecer 2 meses à frente, e é uma sugestão de nome para você conversar aqui com eles como especialistas, que é o pessoal que monta aqueles relatórios, que mapeiam todos os rios da Amazônia. E você acredita, Humberto, que a gente poderia ter esses modelos com previsão, com essa acuracidade, somado aos modelos de previsão de chuva para todas as calhas de rio da nossa região, mas nós não temos. E você sabe por que não? Por falta de orçamento alocado, por exemplo, para a UEA. A Universidade do Estado do Amazonas, ela tem um modelo com total precisão para o Rio Madeira, e ela poderia ter em todos os rios da Amazônia. E falta orçamento. Falta orçamento. A gente poderia ter, se eles poderiam ter mais réguas de medidas e fazer essa previsão de 2 meses para toda a bacia hidrográfica da Amazônia. Augusto, me diz uma coisa. A primeira coisa é o seguinte: esses armadores aí, eles estão trabalhando, é lógico, isso é uma leitura minha, em cima dos 20%, né? Tudo deles eles em cima do 20%. Eles estão trabalhando com porque eles estão trabalhando com poder de lucro. Eles têm acesso à mesma coisa que nós temos. Okay. É público. Esses dados da UEA, do Sistema Geológico Brasileiro, são dados públicos, estão na internet. Então eles têm acesso a isso e, claro, eles têm algo mais, que eles transitam na hidrovia. Isso é o que eles têm a mais. Eles têm um relacionamento com a hidrovia, né? Ali, de passagem. De passagem. Então eles conhecem, eles têm equipe técnica no assunto também. Mas se nós imaginarmos que todo mundo estava antecipando compras porque o problema seria em setembro, e em especial em outubro e novembro, sim, se ele traz para agosto, todo mundo que antecipou vai ter um custo adicional por mais que tivesse planejado. Aí é que está a sutileza que gera a indignação do secretário. Porque todo mundo que se planejou para antecipar demandas para não ter o custo adicional será agravado com custo adicional, por mais que não seja no período da seca. E essa pedra não foi cantada até ontem, né? Quer dizer, ela estava quieto aí. De repente esse documento explodiu. Essa correspondência chegou. A correspondência chegou, aí o Serafim foi lá e traduziu a indignação no Fórum do CAIS. Outra coisa, essa pergunta choveu para mim. Aliás, tem chovido, porque com as outras entrevistas, Humberto, pergunta do Augusto se tudo está começando com atraso que não é justificável por causa, nós já temos lições aprendidas de 2023. Por exemplo, a licitação para dragagem, Augusto, ela tá acontecendo agora. Aí veio um outro. Eu tenho um comentário. Antes da sua pergunta, eu vou comentar e você faz a pergunta. Okay. Será que essa solução é a dragagem?
Quem disse que a solução é a dragagem? Mas você já viu que tem muita gente Que afirma, levantando mas a dragagem como solução. Ano passado a dragagem funcionou? Não. Se não funcionou ano passado, por que vai funcionar esse ano? Mas ano passado, agora eu tenho uma outra pergunta sobre gravar. A dragagem não funcionou porque não foi feita? Foi feita. Mas ela foi feita tardiamente? Ela foi feita depois que estava... Por exemplo, o Tabocal. Foi feita no Tabocal depois que teve a declaração do decreto de emergência. Que aí tinha uma questão orçamentária, eu compreendo toda a dinâmica, mas eu continuo com a indignação da dúvida. Qual é a melhor solução de obra? Será que não é um canal? Qual é a solução de engenharia mais apropriada? Será que... Porque tem... Você é especialista em transporte. Qual é a resposta que você teria para isso? A resposta é que eu não sei. Você não tem. Eu não tenho. Nós não temos a resposta. Ninguém tem. Ninguém tem. A gente tem que pesquisar. A gente não entende de Amazônia. Ano passado, naquela obra emergencial, o orçamento foi 80 milhões de reais para a obra emergencial. Foi a contratação que foi feita, 80 milhões de reais. O orçado para 3 hidrovias, 3 áreas de hidrovia na Amazônia, para esse ano são 100 milhões de reais. Ou 80 milhões de reais foi pouco recurso, ou 100 milhões de reais é pouco recurso, porque se eu dividir por 3, 100 dá 33. Eu estou alocando menos da metade do recurso do que eu gastei no ano passado para a obra emergencial. Ou eu gastei demais no ano passado, ou eu estou gastando de menos esse ano. Uma das duas coisas vai acontecer. A obra do ano passado, na minha percepção, ela só serviu para acalmar coração, ela não serviu para cuidar do problema de engenharia. A gente precisa cuidar do problema de engenharia com engenharia. Para engenharia não é você já fez alguma obra no banheiro da sua casa? Eu não gosto da de cozinha. Lembrar. Você conseguiu fazer o mestre de obras ter a mesma opinião do engenheiro, do arquiteto com alguma facilidade? Não, de jeito nenhum. A região do Tabocal tem área com 4 km de largura. Isso se aplica também a essa situação? Lógico, uma pessoa só vai conseguir dar ideia para uma hidrovia de 4.000 quilômetros sobre qual a solução? Claro que não. Tem razão. Claro que não. Tem uma pessoa que sacou a ideia que é dragagem porque ouviu falar que é dragagem, mas será que não é uma obra subterrânea, subaquática? Será que se a gente mudar a hidrodinâmica do rio, ele não pode ele mesmo levar os sedimentos? São 500 milhões de toneladas de sedimentos passando ali. Na foz do Amazonas, lá na costa do Amapá, em 24 horas, sai tanta água quanto em todas as hidrovias da Europa no ano inteiro. Não dá, assim, é uma obra que vai resolver esse problema. Desculpa, eu não consigo concordar com isso. Eu não consigo. Interessante. Eu não sei qual é a obra. Eu sei que a dragagem não deu certo e como um cientista, como alguém que reflete com pensamento científico, eu sei que uma coisa não deu certo porque eu insisto nela. O que nos salvou ano passado foi a chuva. Eu fiz um artigo de jornal, só São Pedro salva. Porque ela se antecipou? Não, porque ela veio no tempo normal. E normalmente a água subiu de novo. Foi isso que nos salvou ano passado. A dragagem... Então a normalidade ela tem ela o vai seu baixar, papel. E o papel da normalidade aconteceu. Aconteceu. A normalidade tem a seca, a normalidade tem a cheia. Sim. A seca foi um pouco mais extrema, mas veio a chuva e recolocou a ordem. Porque, veja, a gente está na Amazônia, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Nós não conhecemos a Amazônia. Secularmente, o Brasil não investe em infraestrutura da Amazônia, ele não pesquisa a Amazônia, ele não entende a Amazônia. Nós que estamos na Amazônia, nós não entendemos de Amazônia. Nós estamos aqui a vida inteira, mas nós não entendemos de Amazônia. Mas as pessoas de Brasília, elas insistem em fazer obras na Amazônia pelo Google. Elas olham o mapa, botam na sua sala e dizem: aqui eu vou riscar uma hidrovia. Aqui eu vou fazer dragagem. Isso está sendo feito agora? Sim. É assim que se faz? É assim que se faz. Eu tenho feito uma proposta que a gente junte especialistas do INPA, especialistas da UEA, especialistas da UFAM, do Serviço Geológico Brasileiro, porque são instituições federais e estaduais, são servidores públicos, que podem se juntar ao DENIT para decidir qual é a melhor solução. E que tem as capacidades. Que tem as capacidades. E um órgão executivo do governo que junte as pessoas que têm a capacidade para discutir qual a solução, chegar no plano de solução, não para a gente ficar todo ano dragando, senão a gente vai ficar todo ano dragando. Ano passado não funcionou. Esse ano eu vou alocar mais ou menos metade do recurso que eu aloquei ano passado e vou fazer um contrato por 5 anos. Será que a dragagem ela não é mais danosa ao meio ambiente do que favorável? Qual o risco de eu mexer? Pergunta. Você está fazendo grande pergunta. Qual o risco de eu pegar sedimento do fundo do rio Sim. e sair mexendo nesse sedimento? Será que isso não vai gerar nenhum desequilíbrio ambiental? Augusto, uma pergunta. Juro que ela não é capciosa, tá? Ela não é. Tem um jornalista que faz pergunta capciosa, isso é um absurdo. Ela não é. Jornalistas não fazem isso. É o seguinte, porque passou isso pela minha cabeça.
deve ter algum grupo formado por muita gente que deve estar muito interessado nessa seca. A seca é positiva para esse grupo. Assim, a seca traz benefícios, dentre eles o econômico, que não faz mal a ninguém. Benefícios nunca fazem mal a ninguém. Na minha forma de ver... Quer dizer, tem gente que está interessada de que a seca venha dentro desse escopo de 20%, na sua opinião? Assim, Humberto, sempre vai ter gente para tudo. Sempre vai ter gente para tudo. Como servidor público... É o grupo que rema contra, né? Tem alguém que rema contra, alguém que rema a favor. Como servidor público que sou servidor público federal, como professor universitário, a minha percepção é que a sociedade ela quer fazer certo. Ninguém acorda de manhã e diz, eu quero fazer errado. Não, você tem razão. As pessoas querem fazer certo. Sim. Eu não consigo enxergar o mundo de outra forma. Se vai ter um desvio de 1% ou 0,5%, é desvio. A maior parte das pessoas querem fazer certo. Se a minha premissa é que a maior parte das pessoas querem fazer certo, eu gostaria de insistir num ponto. É circular o problema de não investimento em infraestrutura da Amazônia. Independe do grupo político, independe do grupo econômico. Isso é incontestável. Nós não fazemos investimento em infraestrutura na Amazônia. Nós fizemos a Transamazônica, que foi um erro de engenharia monumental que causou um dano. Temos uma ex-estrada agora. Temos um aprendizado disso. Temos a BR-319, que foi abandonada e tem agora um plano de trabalho que pode recuperá-la com responsabilidade ambiental. Ok. Então, tem tudo para ser feito. E o que mais temos para aqui? Nada. Absolutamente nada. A gente gasta 0,25% do PIB da nossa região em infraestrutura. A gente deveria gastar 2,5% do PIB da nossa região em infraestrutura. A gente deveria corrigir a deficiência secular de infraestrutura. O problema, e a nossa região seria outra hoje, né? Se fosse claro, feito. Porque foi isso. O que transforma o Sudeste no que é o Sudeste é a infraestrutura. Não é a capacidade cognitiva, a inteligência humana. Sim. Ela não está associada à latitude, infraestrutura que é resultado de grandes investimentos. Grandes investimentos. Quando a borracha foi prosperidade para o Brasil, 45% das exportações brasileiras financiou a infraestrutura no Sudeste. Está na hora agora de acontecer o oposto, mas a gente segue investindo em infraestrutura no Sudeste, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste e segue não fazendo nada aqui. E aí, o que é que acontece? A assimetria, a diferença que tem nossa em relação aos grandes centros, ela só se acentua. Porque não é feito nada. A gente olha, a dragagem, ela continua sendo uma obra emergencial. É como se fosse um movimento do que foi muito criticado por vários anos no Nordeste, de fazer açude onde não cabe açude. Sim. Então, a gente precisa... A dragagem, ela não acontece a não ser dentro de um quadro emergencial. Acabou. A gente só atua na Amazônia para infraestrutura para emergência, é como um SOS, é um socorro. Mas a gente quer a Amazônia só para ficar fazendo socorro? Ou a gente quer a Amazônia para preservar a floresta e desenvolver a economia e proteger a sociedade que aqui mora? O que é que a gente entende como Amazônia? A gente entende a Amazônia como um local de potencial prosperidade ou, na verdade, como um depósito para o futuro para não se fazer nada e apenas se destruir? O que é que a gente entende como Amazônia? Ela vai ser guardada fazendo de conta que está sendo protegida e sendo destruída na prática. Mas metade dos municípios do Amazonas tem o IDH abaixo dos piores países da África. Sim. A causa disso não são as pessoas, a causa disso é a falta de infraestrutura. Sim. Quando é que a gente terá... A gente tem um porto ali no centro de Manaus que a gente chama de Manaus Moderna. É exótico, né? Chamar aquilo de Manaus Moderna. Sim. E aquilo aqui existe um paradoxo francês, eu acho que esse é o paradoxo manauara, chamar aquela área de Manaus Moderna. Não tem como, mas é o que é. Os rios são o leito das veias da Amazônia. Ok, mas cadê os portos? Uma pergunta que você acaba de despertar em mim. Você falou em hidrovia. Qual é o conceito de hidrovia? Porque eu viajo, eu já viajei muito pelos rios aí, eu nunca vi uma placa, uma sinalização, eu nunca vi uma boia, assim, em lugares mais distantes. A hidrovia não é marcada justamente por esses sinais modernos? Eu sempre escrevo sobre hidrovia na Amazônia, sempre coloco entre aspas, Humberto. Porque eu não consigo concordar. A palavra hidrovia você coloca entre aspas? Entre aspas, porque não é hidrovia. Então você respondeu a minha pergunta aí. Isso é claro que não é hidrovia, então eu sempre uso aspas. Nós não temos hidrovia. Não, nós temos o rio. Não temos. O rio que Deus nos deu. Nós temos, exatamente. E que a chuva mantém ele vivo. E a chuva
Nós temos o rio e a chuva que mantém ele vivo. Então, nós precisamos de hidrovia na região, nós precisamos de portos, nós precisamos de assegurar uma determinada lâmina d'água então em regiões. Os nossos rios na Amazônia são 1000 rios, são nossas estradas. É uma falácia. Sim. Assim como é uma falácia que Manaus é distante do Brasil. A gente não tem problema de distância, a gente tem problema de falta de infraestrutura. Sim. A gente tem um problema secular de falta de infraestrutura e as pessoas falam Manaus é longe de São Paulo. Só que transportar carga do polo industrial de Manaus para Santos é mais caro do que de Xangai para Santos. Não é um problema de distância. O nosso problema é de falta de infraestrutura. O nosso problema é de falta de alternativas de infraestrutura que gerem competitividade. A gente precisa ter a BR-319 asfaltada, transitável, que aí os navios que atravessam aqui, eles vão deixar de cobrar essa sobretaxa da seca. Se está em seca e não é economicamente viável trafegar, não trafegue. As cargas vão pela rodovia. Augusto, dentro... Perdão por fazer você rir. Não. Lindamente. É porque eu entendi perfeitamente o que você falou. Augusto, dentro do governo federal, estadual, municipal, esses 3 governos, existem grupos que sabem, conhecem exatamente esse conteúdo que você acaba de dizer, que falta justamente a infraestrutura. Porque a gente pergunta se os governos que passaram, o governo que está aí, sabe disso, por que isso não acontece? Porque se eu sei que o Sudeste desenvolve por causa principalmente da infraestrutura que precisa de investimentos para poder assim, realmente explodir. Por que sabedores desse fato não rola aqui? Aqui não pinta isso. Assim, qual é a tua leitura? A minha leitura é que é um problema sistêmico. E é esse o grande problema, porque todo problema sistêmico ele precisa de múltiplos atores. Você não vai ter um líder, não tem espaço para herói nessa discussão. Salvador da pátria. Não tem. É um esforço da sociedade. Sim. É um esforço da sociedade. Por exemplo, essa questão do Porto de Manaus, essa questão da discussão. Eu tenho nota técnica entregue protocolada na Secretaria de Estado responsável por essa discussão. Eu fiz apresentações, palestras já sobre isso. Sobre o problema do DENIT em Brasília, sobre como conduzir. Eu já fiz reunião com ele em Brasília, já apresentei isso. Sobre o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, já fiz reunião em Brasília, já apresentei isso. Então, assim, você recebeu muitas mensagens a meu respeito, porque eu produzo muita nota técnica. Como eu recebi? Sim. Muita nota técnica e documento sobre o tema para a instituição que é responsável por isso. Porque o Brasil é um país muito desenvolvido. Às vezes a gente não tem noção da quantidade de instituições. Quando a gente pega um mapa do que o Serviço Geológico Brasileiro tem de mensuração da nossa região, é encantador. O que aquele corpo técnico do André, da Jussara, das pessoas que estão lá fazendo, é encantador. Quando a gente olha para o professor Naziano da UFAM, o que ele entende de leitos de rios, é encantador. Quando a gente olha o UEA e o projeto lá dele sobre previsão do tempo, é encantador. Então, o nosso problema é sistêmico. Ele terá uma dimensão municipal, respondendo a tua pergunta. Na dimensão municipal por que nós não usamos o transporte urbano municipal para a mobilidade urbana também pelos rios? Na dimensão estadual, por que os portos de conexão para o interior não são perfeitos? Por que a cadeia produtiva do Pirarucu não é competitiva? Há uma tese de doutorado da USP, da professora Gleriane, que ela discute a cadeia do Pirarucu e faltam armazéns no retroporto. Armazéns frigoríficos, é só isso que falta. Por que os portos não têm armazéns frigoríficos no retroporto, nas zonas que produzem pirarucu? Já está mapeado, já está enxergado. Sim. Qual é o problema. Sim. Na dimensão do governo estadual. Na dimensão do governo federal, essa hidrovia, sem aspas, deveria ser provida pelo governo federal. Isso tem o quê? Uma discussão orçamentária muito severa que precisa ser, a nível federal, tem que ser debatida com o país. Ou seja, o país vai ter que decidir favoravelmente para isso. A discussão estadual na Assembleia Legislativa, a discussão municipal na Câmara de Vereadores, na Prefeitura da cidade. Então, cada uma dessas discussões são sistêmicas, porque vai entrar uma disputa orçamentária. Imagine um debate no Congresso, e ainda bem que nós temos o Congresso, é uma casa democrática para a discussão disso, mas imagine um debate do Congresso com a seguinte condição:
nós vamos reasfaltar a BR-319 e aí virar alguém com a discussão, isso pode destruir a Amazônia. Ou nós vamos duplicar a rodovia da morte, que conecta São Paulo com Curitiba. Eu vou contra a Amazônia ou a favor da rodovia? Ou seja, é uma discussão política. Eis a questão. Isso é uma discussão política. A discussão Sim. política tem que ter habilidade política nacional para discutir o sistema. Porque o problema sistêmico é como reduzir a desigualdade regional, como reduzir a assimetria. Para reduzir a assimetria, eu preciso colocar mais investimento em infraestrutura na Amazônia do que nas outras regiões, senão nunca reduz a assimetria. Então, o primeiro ponto é a alocação orçamentária. O segundo ponto é quais são os projetos prioritários. Tem que haver uma decisão de governo, quero fazer o projeto. A BR-319, anos a gente fala dela, na recuperação, no reasfaltamento. Sim. Mas ninguém enfrentava um marco legal. Teve um grupo de trabalho agora que foi formado com a decisão política. Eu quero enfrentar um marco legal. Chegaram no modelo. Tem um modelo Sim. completamente legal, que atende à problemática ambiental, que atende à problemática de engenharia, e apresentou um projeto que refaz a rodovia. Então nós precisamos de decisões políticas, as institucionais. Estão aí já, você acabou de dar as respostas. Elas estão aí. Elas estão aí, estão disponíveis. A gente precisa juntar essas pessoas que têm as respostas. Claro que nós temos as respostas. Outras. E outras mais, para hierarquizar as prioridades. Barcelos, como é que a gente faz um polo de pesca esportiva em Barcelos? Como a gente integra isso com o aeroporto, com conexão imediata de voo? Como é que a gente tem um porto apropriado na região, ou um aeroporto apropriado na região para dar potencial para aquele turismo de pesca, que hoje é algo marginal, mas que poderia ser algo Sim. soberbo naquela região? Como é que a gente poderia ter uma produção de pirarucu para exportação? Como essas respostas elas existem, só que elas são sistêmicas, elas envolvem não só uma solução, eu preciso juntar um conjunto de soluções e vai ser mérito da sociedade, não vai ser mérito de A, B ou C. Augusto, veio um protagonista aqui há muitos anos. Não foi aqui não. Foi lá na TV Amazônia. Lá naquela época na TV Amazônia. Que disse o seguinte, eu nunca vou esquecer isso. E agora quando tu falaste isso, você trouxe ele para cá. Ele está aqui nesse momento. Eu estou vendo ele aqui do meu lado, depois de tantos anos. Ele disse, Humberto, nós vamos exportar pirarucu para a Noruega, porque o pirarucu vai ser o bacalhau da Amazônia e não tem dúvida. Você acabou de dizer uma coisa formidável. Tem que ter o porto adequado, tem que ter o local para o armazenamento. Nós nunca tivemos nada disso. Não. Como é que nós vamos exportar? Não tem como. O peixe está aí, como você está dizendo. Está lá o pirarucu. Como é que eu vou tirar o pirarucu, trazer para cá, preparar, adequar ele às leis internacionais de exportação? Se eu perfurar ele com arpão, eu já não posso mais exportar. Já não pode mais. Se o peixe sofrer na hora de morrer, eu já não posso mais exportar. Esse camarada dizendo para mim que o pirarucu era o bacalhau, vai ser o novo bacalhau do mundo, o bacalhau da Amazônia. Ele pode ser, mas tem que cuidar do sistema. Não, mas é isso que eu estou me referindo. Ele falou isso sem nenhum sistema, não existe até hoje. E olha aí, nunca o nosso pirarucu virou o bacalhau da Amazônia. Porque tem que ter o sistema todo. Porque exatamente, não tem o sistema e não vai virar nunca. Não vai virar nunca. Vai continuar pirarucu. É como o nosso turismo. A gente tem a Amazônia? Tem. Mas tem que ter o sistema, tem que ter o hotel, tem que ter o porto, tem que ter o aeroporto. Tem que ter o complexo. Tem que ter atração. Moderno, para ter atração. Para causar uma experiência inesquecível. Isso. Cadê? E tem que ter conexão imediata no voo, que ninguém mais tem muito tempo para ficar esperando 6, 12 horas, 20 horas, 24 horas, uma semana para ter um voo para ir a Lábrea. A pergunta agora é a seguinte, o Grupo Chibatão está ali na manchete, né? Ele fez um projeto. Fez um projeto, reuniu grupos de pessoas, foi para Brasília, virou ponta de lança dessa preocupação com a vazante. Aí, o PIA flutuante é solução logística. Eu trouxe só as manchetes para a gente ver. Baixo volume de chuva preocupa pesquisadores. Quer dizer, o cenário está desenhado. Eu gostaria de saber o seguinte, quando você diz que não dá mais para a seca ser surpresa neste ano, você, como um cientista desta matéria, isso tudo que está acontecendo, pelo menos afaga um pouco... Não afaga, porque a gente só conversa, mas não faz. A sociedade está conversando muito, mas está agindo pouco. A gente tem muita conversa, eu fico encantado. Repete isso, por favor. A sociedade está conversando muito, mas fazendo pouco.
Por exemplo, quando eu vejo o Porto Chibatão, o Johnny, o administrador do Chibatão, eu tive a honra de ser professor dele de graduação muitos anos atrás. E ele, quando foi anunciar esse projeto, ele me ligou e disse: professor, eu quero anunciar o projeto, mas eu quero o senhor do meu lado. E essa foto ali foi feita nesse contexto, a gente montou isso... Essa aqui, né? Essa aí. E eu quero do lado porque o senhor veio falando que tem que fazer estudo. E a gente fez um estudo. Eles botaram a mão no bolso lá e gastaram... Eu insisti muito para ele dizer, porque eu podia dizer mais ou menos quanto gastaram. Eles gastaram mais ou menos 20 milhões de reais num estudo de como poderia ser feita as soluções para eles enfrentarem o problema. Eles gastaram no estudo, entregaram esse estudo para o DENIT 16 de abril. Em Brasília, né? Em Brasília, eles fizeram isso. Eles foram lá em Brasília, entregaram, fizeram o protocolo em Brasília e fizeram também uma segunda parte do estudo. Caso o DENIT não faça nada, caso a dragagem não funcione, que parece que é o mais provável, só pelo histórico, eles vão movimentar parte do porto deles para antes do ponto de estrangulamento da nossa hidrovia. Mas não é isso ou nada? Porque ao fazer isso, os navios podem ser desembarcados em balsas e essas balsas transitar até Manaus. Então, isso é uma solução engenhosa, é uma solução de engenharia para enfrentar o problema. Veja, essa solução enfrenta o problema. Se a gente pegasse alguns milhões de reais e fizesse que esse transbordo fosse feita uma concorrência pública para esse transbordo acontecer e nem fazer dragagem. Se tivesse um subsídio para que essas balsas transitassem e não fizesse dragagem. Porque se eu pegar 1,4 bilhões de reais que foi gasto adicionalmente pela indústria no ano passado e fizer a conta do imposto federal que foi recolhido com isso aí, deu mais que os 80 milhões que foi gasto na obra emergencial. Então, será que a solução de novo, eu insisto, será que a solução é a dragagem? Será que um corredor de balsas... Interessante. Isso com menos reflexão com menos dinheiro, é um elemento importante. Sem nenhum impacto ambiental severo. E fazer um corredor de balsas. Essas balsas vão ter vão ser pagas, faz uma concorrência pública, quem tiver balsa pode participar, vai se pagar uma taxa fixa, sei lá, de X reais, e eu no final, como Estado, vou gastar menos que os 80 milhões gastos no ano passado e vou fazer o trânsito assegurado caso exista seca. E o Chibatão corre o risco de colocar o pier lá, os superterminais correm o risco de colocar o pier lá, que os superterminais têm um plano semelhante, o Marcelo de Gregório, de maneira super empreendedora, também tem um plano semelhante, com outra estratégia, mas enfim, o conceito é o mesmo, tem uma operação antes do ponto de interrupção. E se essa operação acontecesse lá, se as balsas operassem, ajudaria a gerar receita para todas as empresas de balsa da Amazônia, para as inúmeras que nós temos aqui, e o trânsito aconteceria, e a taxa da seca talvez não tivesse que não ser cobrada, porque seria inviável cobrar a taxa da seca, porque teria uma solução sistêmica. De novo, e estão cobrando a taxa da seca por falta de solução. Isso. Então, veja só, a questão é que esse tipo de solução é uma solução engenhosa, sistêmica, mas viável. Quando a gente começa a olhar o todo. Eu não posso olhar só o problema. Senão, claro. Eu não posso olhar uma obra do banheiro porque tem uma torneira pingando, agora tem a torneira pingando, eu vou trocar a torneira. Eu continuo pingando, eu vou continuar trocando a torneira? Não, talvez tenha que quebrar a parede e seja um cano. Sim. Eu tenho que olhar o todo. Agora eu tenho uma obra num trecho de rio de 4 km de largura e parece que é dragagem. Eu olhei pelo mapa, parece que é dragagem. Eu não fiz nenhuma investigação mais profunda. Eu não sei como é que se move os sedimentos dessa área, eu não sei como é a hidrodinâmica desse rio, eu não tenho nenhum mapeamento super preciso, eu não sei como é que os sedimentos são movidos, eu não sei o que é que tem nesse leito, se eu começar a fazer dragagem, jogar onde, que impacto vai ter. Eu não sei de nada, mas eu vou fazer a dragagem que não deu certo no ano passado, eu vou fazer de novo. Eu não consigo ficar confortável com isso. Enquanto nós não estudarmos o problema e enumerarmos meia dúzia de alternativas possíveis, todas possíveis, meia dúzia, e usar alguma técnica de engenharia. Possíveis, né? Todas possíveis. Eu tenho que enumerar meia dúzia todas possíveis. Sim. E agora eu vou hierarquizar, porque engenharia se faz assim. Sempre tem 1000 soluções para qualquer coisa. Então eu vou enxergar meia dúzia de soluções. Enxerguei meia dúzia de soluções possíveis, antagônicas até entre si, e vou usar uma técnica de análise multicritério para ponderar qual é a mais interessante. Porque a mais interessante será aquela de longo prazo.
Muito obrigado. Obrigado pela conversa. Quando nós começamos essa nossa conversa, eu disse aqui, vocês devem lembrar, eu lembro, que ele faria revelações, etc, etc. Mas eu também disse que ele é professor da Universidade Federal do Amazonas. O que ele fez aqui para mim foi o seguinte: primeiro, ele deu uma aula, e segundo, ele não fez revelação alguma, mas ele deu, durante todo o período dessa nossa conversa, ele deu nortes, ele mostrou caminhos a serem seguidos. Eu vou rever essa entrevista e vou trazer esses questionamentos. Algumas das suas perguntas que você fez, eu vou trazer para outras pessoas que virão aqui. Muito obrigado 1000 vezes por ter vindo e aumentado muito mais a minha admiração por ti e o meu entusiasmo em relação a essa vazante que eu vejo agora que, como você acabou de dizer, pega 6 soluções. As soluções estão aí, existem soluções e elas são possíveis. E esse vai ser o meu norte agora em relação a essa vazante. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Humberto, pela conversa, pelo diálogo. É encantador ter conversas assim com alguém que é entusiasmado pela Amazônia, porque as pessoas gostam de pintar o verde da Amazônia, mas não de mergulhar nela. É bonitinho tirar foto do Google, mas é desafiante vir para cá nesse calor, nessa seca, nessa condição e discutir soluções como quem quer o tripé econômico, social e ambiental, porque tipicamente as pessoas só querem um, ou querem só o econômico para sugar a Amazônia, ou querem só o ambiental para não fazer nada, esquecer as pessoas. Então a gente precisa, quem queira desenvolver a Amazônia, infraestrutura é fundamental para gerar essa transformação. Obrigado pela conversa. Daqui a 20 anos, pode ficar certo disso, eu não esqueci essa nossa conversa. Eu vou levá-la comigo. Gente, por hoje é só. Nós voltaremos com toda certeza na semana que vem agora para abordar novamente este assunto. A seca começou e nós não vamos largar o pé dessa seca, tá? Bom fim de semana, tudo de bom. E se você quiser ouvir jazz, se você quiser curtir jazz hoje à noite lá na Adega Delvino, lá na Jacira Reis, tem jazz Saindo pelo Ladrão, tá? Obrigado, Augusto, mais uma vez. Obrigado. Bom fim de semana, gente.